Neemias é um dos livros históricos do Antigo Testamento que descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém e a renovação espiritual do povo judeu após o exílio na Babilônia. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia e recebeu permissão para voltar a Jerusalém e liderar essa missão. Vemos Neemias recebendo a notícia da destruição dos muros de Jerusalém e, com a permissão do rei, voltando para liderar a reconstrução. Ele enfrenta a oposição, mas com determinação e fé completa a obra em tempo recorde de 52 dias. Houve reformas espirituais e sociais implementadas por Neemias. Ele trabalha junto com Esdras para ensinar a lei de Deus ao povo, restaurar a adoração no templo e reforçar os princípios da comunidade judaica. Neemias é um exemplo de liderança inspiradora, mostrando como a determinação e a fé podem superar obstáculos. O livro enfatiza a importância de buscar a renovação espiritual e social, retornando aos princípios da lei de Deus. Oração e dependência de Deus. Neemias é um homem de oração, sempre buscando a orientação e a força de Deus em cada passo da sua jornada. O livro de Neemias nos ensina sobre a importância de uma liderança baseada em valores espirituais e da renovação contínua da nossa fé. Neemias nos inspira a agir com coragem e a confiar em Deus para enfrentar desafios e realizar grandes obras. No livro de Neemias, vemos um exemplo claro de liderança corajosa e determinada. Neemias deixou uma posição confortável como copeiro do rei na Pérsia para enfrentar desafios em Jerusalém. Ele demonstrou habilidades de planejamento e estratégia ao organizar a reconstrução dos muros, e sua liderança foi marcada por uma combinação de fé, oração e ação. Ele soube motivar o povo, lidar com a oposição e manter o foco no objetivo, mostrando que a verdadeira liderança envolve servir e inspirar os outros. Reforma e renovação espiritual. Neemias não se preocupou apenas com a reconstrução física dos muros de Jerusalém, mas também com a renovação espiritual do povo. Junto com Esdras, ele liderou um movimento de retorno à lei de Deus. Eles leram a lei para o povo, explicaram seu significado e encorajaram a observância dos mandamentos. Essa renovação espiritual foi crucial para restaurar a identidade e a fé do povo judeu após o exílio, mostrando a importância de alinhar a vida espiritual com as ações diárias. Ao longo do livro, Neemias é retratado como um homem de oração. Antes de iniciar qualquer projeto ou tomar decisões importantes, ele buscava a orientação de Deus. Neemias mostra que a oração é uma forma de dependência e confiança em Deus, reconhecendo que o sucesso das suas empreitadas não dependia apenas de sua própria habilidade, mas da bênção e direção divina. Esse aspecto do livro nos ensina sobre a importância de cultivar uma vida de oração e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Cada um desses temas oferece lições valiosas para a nossa vida hoje. A liderança de Neemias nos inspira a sermos líderes servos, a buscar a renovação espiritual continuamente e a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. O livro de Neemias faz parte da história da restauração de Israel após o exílio babilônico. Enquanto Esdras focou na renovação espiritual, Neemias liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentando desafios, oposição e provações. A chamada de Neemias de copeiro do rei da Pérsia, líder dos judeus. A reconstrução dos muros. Trabalho árduo em meio a ameaças e dificuldades. O poder da oração. Neemias buscava a Deus antes de agir. Liderança e perseverança enfrentando inimigos e desânimo. Renovação da aliança, restauração da fé e compromisso com Deus. Neemias nos ensina sobre liderança, fé e como superar desafios. Ele mostra que quando colocamos Deus no centro de nossos planos, nada pode nos impedir de cumprir nossa missão. A chamada de Neemias. De copeiro a líder. Neemias trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia. Esse cargo não era apenas servir vinho, mas um papel de confiança, pois o copeiro provava a bebida do rei para protegê-lo de envenenamentos e também servia como um conselheiro próximo da realeza. Quando Neemias ouviu relatos sobre a destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo judeu, seu coração se encheu de tristeza. Em Neemias capítulo 1 e verso 4, ele diz: "Assim que ouvi essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando diante do Deus dos céus." Neemias orou a Deus, confessou os pecados do povo e pediu que Deus lhe desse graça diante do rei. Quando Artaxerxes percebeu sua tristeza e perguntou o motivo, Neemias, com coragem, pediu permissão para voltar e reconstruir Jerusalém. O rei não apenas permitiu, mas também lhe deu recursos e proteção para a jornada. Reconstrução dos muros. Trabalho árduo e desafios.
A cidade de Jerusalém estava vulnerável sem muros, exposta a ataques de inimigos. Neemias organizou o povo para a reconstrução e distribuiu tarefas entre as famílias. Porém, a obra enfrentou grande oposição. Sanbalate, Tobias e outros inimigos tentaram impedir o progresso, zombando, ameaçando e até planejando ataques. Neemias capítulo 4 e verso 17 descreve como o povo trabalhou sob pressão. Os que edificavam o muro e os carregadores que conduziam as cargas faziam a obra com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Neemias mostrou coragem e estratégia, colocou guardas, armou os trabalhadores e incentivou o povo a confiar em Deus. Em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos, a prova de que, com Deus, até as missões mais impossíveis se tornam realidade. O poder da oração. Antes de agir, Neemias buscava a Deus. Uma característica marcante de Neemias era sua vida de oração. Antes de tomar qualquer decisão, ele clamava a Deus. Podemos ver isso em várias passagens. Antes de pedir algo ao rei, Neemias 2:4. Quando enfrentava a oposição, Neemias 4:9. Ao corrigir injustiças dentro do povo, Neemias 5:19. Ao dedicar a reconstrução a Deus, Neemias 6:9. Neemias nos ensina que a oração não deve ser apenas um pedido de socorro, mas um hábito constante na vida de um líder e servo de Deus. Liderança e perseverança. Neemias, um exemplo de liderança. Neemias não apenas planejou a reconstrução, mas motivou o povo e lidou com crises. Ele enfrentou zombaria e oposição externa. Sanbalate e Tobias tentaram desmoralizá-lo. Conflitos internos. Havia judeus explorando outros judeus com juros abusivos. Neemias confrontou essa injustiça. Neemias 5. Tramas para matá-lo. Os inimigos tentaram enganá-lo para afastá-lo da obra, mas Neemias discerniu suas intenções e permaneceu firme. Neemias 6. Seu exemplo mostra que líderes de Deus precisam de coragem, discernimento e integridade. Renovação da aliança, restauração espiritual do povo. Após a reconstrução dos muros, Neemias não parou. Ele percebeu que o povo precisava de uma restauração espiritual. Por isso, convocou Esdras para ler a lei de Moisés diante de toda a nação. Neemias 8. Quando ouviram a palavra de Deus, o povo chorou, reconhecendo seus pecados. Neemias e Esdras, porém, os encorajaram, dizendo: Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8. Isso levou a uma renovação do compromisso com Deus. O povo se arrependeu, fez um pacto de obediência e celebrou a festa dos tabernáculos, algo que não era feito corretamente há séculos. O que podemos aprender com Neemias? Oração antes da ação. Liderança eficaz. Fé inabalável. Restaurar é mais do que reconstruir. Seja em sua vida pessoal, profissional ou espiritual, Neemias nos mostra que, com Deus, é possível superar qualquer obstáculo. Vamos entender todos os livros da Bíblia.